A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero, nesse dia, começar a falar sobre um tema muito importante. Ele trata sobre autoridade e submissão. E eu convidei algumas pessoas para estar fazendo parte desse canal do YouTube. Meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Se você está me ouvindo agora, nesse momento, eu queria convidar você para se inscrever, colocar o sininho aí. Eu vou estar fazendo uma sequência aí de estudo a respeito de autoridade e submissão. E eu gostaria que você até compartilhasse aí com a sua lista de amigos, para que nós possamos levar adiante essas verdades espirituais para a vida daquelas pessoas que precisam. E eu queria convidar você para você usar a sua Bíblia junto comigo, que nós vamos estar falando aí a respeito da palavra de Deus. E é muito importante você conferir aquilo que nós estamos falando. Eu quero falar com você, começar falando sobre o trono de Deus. O trono de Deus, amados irmãos que estão me ouvindo, ele está estabelecido sobre a autoridade. A autoridade de Deus, ela representa o próprio Deus. E nós vemos isto no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Deus sustenta todas as coisas pela autoridade. Olha só, sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Está vendo, amados? Deus sustenta todas as coisas pela sua autoridade, pelo seu poder. Então, em todo o universo, Deus, ele continua sendo a autoridade. E nada é maior do que a autoridade de Deus. Todas as outras autoridades, elas são nomeadas por Deus. Isso mesmo. Nós temos também, nessa hierarquia de autoridade, nós temos o princípio de Lúcifer. O princípio de Lúcifer a palavra do Senhor, tanto em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, que eu vou ler para vocês agora, como Ezequiel 28, do 13 ao 17, fala a respeito da queda de Satanás. Olha só, Isaías 14, versos 12 ao 15, fala assim, olha: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ou ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha só o que fala também em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao 17. Estive no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de todas pedra preciosa, a coralina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemple. Está vendo, amados? Então o princípio de Satanás é o princípio da alta exaltação. Existem apenas dois caminhos no universo: o caminho de Satanás e o caminho de Jesus. Não sei se você sabe disso. O caminho de Lúcifer ou de Satanás
Olha só como que foi que ele trilhou esse caminho. Ele não era Deus, ele quis ser igual a Deus e disse consigo mesmo: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quis usurpar o trono de Deus e por isso, nós lemos aqui em Isaías 14, ele foi lançado no mais profundo do abismo. Olha só, e nós temos o caminho de Satanás, de Lúcifer, e temos também o caminho de Jesus. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Ela fala lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo, morrendo morte de cruz. Abandonou a sua glória, mas recebeu um nome acima de todo nome e um trono sobre todo o universo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Esse é o caminho de Jesus, né? Então, eu quero falar um pouquinho com você a respeito de desobediência. Desobediência é pecar contra a santidade de Deus. Mas a rebeldia é pecar contra a autoridade do trono de Deus. Isso é importante nós sabermos, né? Para nós termos uma vida piedosa e andarmos no caminho corretamente. Se nós desejamos servir a Deus, nós nunca podemos violar a questão da autoridade. Por quê? Porque fazê-lo, quando nós violamos aí a questão da autoridade, nós estamos seguindo o princípio de Satanás. Na obra de Deus, meus amados, é possível nós estarmos com Satanás em princípio e com Jesus em doutrina. Então nós temos que ter cuidado. Às vezes nós estamos seguindo a doutrina de Jesus, mas em princípio nós estamos andando em rebelião, como Satanás ele andou. Estamos andando em princípio com Satanás na obra de Deus. Olha só, amados, pregar o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho de Jesus, nós trazemos as pessoas para debaixo da autoridade de Deus. Então, eu gosto muito de pregar a palavra do Senhor. Então, eu sou um evangelista. Então, quando eu prego, eu levo as pessoas para debaixo da autoridade de Deus. E olha uma coisa importante que eu tenho para falar para você. Satanás, ele não teme a sua palavra e nem a minha palavra. Sabe o que Satanás teme? Ele teme a minha submissão, a sua submissão a Deus. Então, é importante nós estarmos ali submissos a Deus. Quando Jesus ele orou lá no Pai Nosso, ele orou a Deus para Deus livrar-nos do mal. E quando ele orou assim, ele se referia ao desejo de reino, ao desejo de poder e de glória. Porque é isso muitas vezes que nós queremos. O reino é para Deus, mas nós queremos o reino para nós. A glória, o poder é de Deus, mas nós queremos para nós queremos ser aquela pessoa empoderada, achamos que nós somos o supra-sumo. Temos que tomar cuidado com isso. O reino e a autoridade, elas pertencem ao nosso Deus, só a Ele pertence, e Ele dá a quem estiver alinhado, alinhado com essa base, essa base da autoridade. Algumas pessoas, quando elas se convertem, elas não se encontram com a autoridade de Deus. Paulo, quando ele se converteu, ele pôde se submeter a um simples irmão chamado Ananias. Por quê? Porque havia encontrado com a autoridade de Deus. Aqueles que se encontram com a autoridade, eles tratam apenas com a autoridade e não com a pessoa que está envolvida ali como autoridade. Então a autoridade, amados, é Deus. As pessoas são apenas instrumentos, como nós estamos sendo agora. Deus, ele é a autoridade. Neste momento aqui que eu estou trazendo esse estudo, essa primeira aula de estudo sobre a autoridade espiritual, Deus, ele é a autoridade. E eu estou sendo aqui um canal de Deus, um instrumento para levar o conhecimento da palavra, a revelação da palavra de Deus ao seu coração, Então, o nosso serviço a Deus não é uma questão de sacrifício, viu? Então, nós trabalhamos para o Senhor e nós não estamos aqui nos colocando que estamos nos sacrificando. Ou também, não é uma questão de nós negarmos o nosso ego. Nosso serviço a Deus é uma questão de fazermos a vontade de Deus.
Não é uma questão de fazer obras para Deus, mas é uma questão de submeter-se à vontade de Deus. Saul, que foi o primeiro rei que Israel teve, ele fez algo para Deus. Ele ofereceu um sacrifício para Deus. Se você olhar lá em 1 Samuel capítulo 15, você vai ver. Mas olha só, ele não era a pessoa habilitada para oferecer sacrifício. Então nós temos que tomar cuidado em fazermos aquilo para o qual nós somos chamados, não querer extrapolar, pular etapas da nossa vida. Lá no Getsêmani, a questão não era se Jesus faria algo para Deus, quando Jesus estava lá fazendo a sua última oração, né? Ele orava, então não era ele fazer algo para Deus como ir para a cruz, mas se ele se submeteria à vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus fosse a cruz. Muitas vezes, amados, nós fugimos disso. Fazer a vontade de Deus muitas vezes requer nós irmos para a cruz. Se fazemos algo para Deus em rebeldia, isso será como pecado de feitiçaria. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, eu vou ler com os irmãos. Olha só, 1 Samuel 15, 23 fala assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso aqui Deus falando para Saul. Olha só como que Deus ele interfere nessa questão da autoridade. Então nós temos que observarmos quem está nessa posição e agirmos de acordo com ela. Quando nós estivermos em posição, né, temos que agir assim. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, a palavra do Senhor também, ela fala que a respeito de pessoas que fizeram muitas obras para Deus, mas essas pessoas elas não fizeram coordenadas pela autoridade de Deus. Em todas aquelas obras, o homem era a fonte. Somente os que fazem a vontade de Deus, amados, estão aptos a reinar. Só as pessoas que fazem a vontade de Deus é que reinarão, é que herdarão o reino de Deus. Jesus ele pôde escolher não responder a Pilatos quando ele estava ali sendo interrogado. Por quê? Porque Jesus ele não estava debaixo da autoridade de Roma, do governo de Roma. Mas ele também, mas quando ele estava ali sendo interrogado pelo sumo sacerdote, ele não pôde deixar de responder. Por quê? Porque ali era uma questão de submissão à autoridade. O mesmo nós vimos também na palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 23, em relação a Paulo, né? Quando ele estava ali respondendo ao Sinédrio, ele respondeu ali, quando ele ficou sabendo a respeito de que aquela pessoa que estava ali interrogando ele era um sumo sacerdote, aí sim ele respondeu. É muito importante nós estarmos alinhados com a palavra de Deus. Então olha só, meus amados, no universo existem duas grandes coisas muito importantes que nós devemos saber, né? Primeira coisa é crer para a salvação. Então nós cremos, assim quando nós cremos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos. É isso mesmo, nós somos salvos. A nossa eternidade está garantida. Agora, a segunda coisa é submeter-se à autoridade do senhorio de Cristo. Em outras palavras, crer e submeter para obediência. É por isso que nós, da Igreja Videira, né, nós ensinamos os amados irmãos a respeito da visão dos vencedores. Isso mesmo, nós temos aí uma base de ensino que todos os que foram salvos, eles foram salvos para a boa obra, e eles vão fazer essas boas obras debaixo da revelação da graça de Deus, e esses serão os vencedores que irão reinar com Cristo Jesus, né? Então vencedores não são apenas salvos, mas são os salvos que foram salvos e fizeram as boas obras debaixo, eles encontraram com a autoridade do nosso Deus. É isso aí. E encerrando, né, esse bloco
esse primeiro bloco aqui que nós estamos fazendo a respeito de autoridade e submissão, né? Somente pessoas que se submetem à autoridade é que podem ser autoridade. Então, você quer ser autoridade na vida de alguém? Lembre de uma coisa: submeta-se à autoridade, porque toda autoridade ela foi constituída por Deus. Pode ter certeza disso. E o Senhor, seja essa autoridade boa ou ruim, ela foi constituída por Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu vou estar continuando no próximo módulo. Eu vou estar postando aqui esses vídeos e eu gostaria que você aproveitasse, assistisse ele aqui no YouTube mesmo e levasse adiante para outras pessoas. Compartilhe na sua rede de amigos e seja edificado e aprenda mais a respeito da palavra do Senhor.